Então, eu botei como título aqui, justamente como o Sandro mencionou, a, a possibilidade de fazer uma conversa como se a gente tivesse ali perto do Morro do Careca lá, mandando uma resenha sobre o que tem de novo no laboratório e tal. Então, eu vou falar de genes fora do normal, é normal mesmo, distribuição normal. Vizinhos que eram culpados, mas agora são inocentes. E quem cortaria aquela espícula, né? Porque todo mundo está fazendo alguma coisa com coronavírus, mas eu vou mostrar aqui umas coisas que a gente está fazendo com quem cortaria aquela espícula. Então, são 3 mini seminários, assim, né? E de coisas que a gente está ainda terminando no laboratório. Tem coisas até que ficaram meio paradas agora, porque a pessoa saiu até continuar, né? Então, vou falar das coisinhas novas que a gente tem por lá. Vou começar por esses genes fora do normal, né? Bom, o Sandro deve lembrar disso, mas os meninos não têm nem ideia do que é essa manchinha aí, né? Antigamente você botava o RNA com uma pipetinha num filtro de nitrocelulose, hibridizava, e quanto mais hibridizasse, mais escuro ficava, né? Você põe um filme de raio-x. É engraçado que isso aí saiu do ar, né? Isso aí foi fechado, mas antigamente, quando a gente queria saber se um gene era expresso em qual tecido, a gente recorria a esse Unigene. Antes da gente ter o genoma humano, né, declarado completo em 2000, bem completo mesmo em 2003, a gente sobrevivia de sequenciamento de transcriptomas, né? Os transcriptomas iam sendo caracterizados, você fazia blast de um contra o outro, contra os genes conhecidos, ia anotando, e era assim que a gente vivia. Inclusive, antes de se chegar ao genoma humano, a gente estava beirando a faixa de uns 10 milhões de sequências de transcriptoma, era o que a gente tinha na época. Inclusive, o Sandro participou de um projeto em São Paulo, que sequenciou 1.500.000 dessas 10 milhões. Era o maior centro de sequenciamento de transcriptoma do mundo, né? Lá no projeto do câncer, né, Sandro? Sim, The Cancer Genome Project. The Cancer Genome Project, lá financiado pela FAPESP e tal. O Sandro estava no Instituto Ludwig, o Instituto Ludwig tinha um papel de coordenação nesse projeto todo lá. E aí, o que eles faziam? Eles juntavam todas essas ISTs, né, Expressed Sequence Tags, que eram sequenciamentos, e depois via quantas tinham vindo de cada órgão para cada tecido, né? Então, aqui, vocês estão vendo meu mouse aí, não estão? No YouTube, talvez não. Na coluna da esquerda estão as contagens normalizadas por milhão. Aí tem as manchinhas, e aí tem a contagem real, né? Então, por exemplo, 204 por milhão, a manchinha mais forte, e isso deriva de 42 em 205.291, né? Então, a gente tinha aqui contagens por milhão, que hoje a gente fala de transcritos por milhão, era mais ou menos a mesma coisa. Em 1900, o Guaraná vinha por rolha naquela época, não tinha tampinha ainda. Era o famoso Unigene, só que ele era muito lindinho. Você olhava assim, você já via onde é que estava, quanto tinha, né? É muito legal. Com base nisso, a gente está construindo, está colocando em disponibilização agora, um site onde você pode ver um gene, né? Em todos os tecidos, né? Já tem uns 5 projetos de sequenciamento, onde eles pegam todos os tecidos humanos e fazem sob o mesmo protocolo. Esse daqui é um projeto da chamada GTEC, né? A GTEC é um dos projetos que tem 54 tecidos diferentes. Eu acho que são 54 agora, eram 53. E aqui está um gene que, para quem já fez Northern Blot, eu lembro dessa época, é o gene mais importante da via glicolítica, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, o famoso GAPDH. Ele era considerado igualmente expresso em todos os tecidos, ele era um controle de o quanto você tinha colocado de RNA para fazer uma quantificação,
você sempre dividia por um controle interno, que era ele, nem sempre dava certo, isso foi abandonado aos poucos, né? Mas eu estou mostrando aqui a expressão do GAPDH, e vai estar difícil para ver, mas essa expressão aqui, altíssima, é de uma célula transformada que eu tenho aqui na base, né? Transformada por Epstein-Barr vírus. Então, ela enlouquece a expressão desse cara da via glicolítica aqui. A segunda é o músculo esquelético, né? Que está aqui, ó. O músculo esquelético tem uma expressão bem alta, tal, né? A terceira é uma transforming também, essa daqui, tá? Então, assim, o segundo cara mais expresso é de músculo esquelético. E aí, a gente foi falar com a irmã da Glória, vocês conhecem, acho que a Glória, que deve ter dado o seminário aí, que trabalha aqui conosco também, ela tem uma irmã que é estatística, e nos deu uma ajuda aqui, e falou assim, por que vocês não trabalham isso como se trabalha box plot? Vocês sabem fazer box plot aí, muitos de vocês, né? O box plot tem essa coisa de primeiro quartil, né, colocando essa caixinha inferior, o terceiro quartil aqui na parte interior, mas o que nos interessa é que ele tem outliers, né? Ele tem uma haste superior aqui, uma cerca superior, que é calculada, você pega o valor do terceiro quartil e soma com esse produto aqui de terceiro quartil menos primeiro quartil, vezes 1,5, que o cara inventou que era 1,5, e ele meio que demonstrou que pegava quase toda a distribuição, né? Então, você pega esse menos esse, multiplica por 1,5, soma com o Q3 e vai dar uma barra lá em cima, uma fence, né? Uma cerca. Ele está chamando de haste, mas a haste é outra coisa, isso também é errado. Ele faz uma cerca aqui, né, que é a primeira cerca, com esse produto de 1,5. Agora, ele também costuma fazer uma outra cerca, que em alguns programas que vocês usam, desenham um tracejado aqui, né? Ou então, o outlier, ele muda, por exemplo, isso aqui é um ponto vazio, aqui é um ponto cheio, né? Ou isso aqui é uma bola, aqui é um X, né? Que demonstra o outlier que passou da segunda cerca. A gente brigou com esses conceitos até um dia que a gente falou assim, ué, por que eu não posso calcular mais uma e mais uma cerca, né? Então a gente resolveu sair calculando cerca aqui, ó. Então aqui, essa aqui é a primeira cerca do box plot, a segunda, né? Aí a terceira, a quarta, a quinta, né? E a gente falou assim, cara, se eu calculei o lugar para pôr essa cerca aqui, por que eu não calculo aonde esse cara tá, né? Seria mais ou menos o número de cercas. Esse cara aqui, ele está mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cercas, 6, entendeu? E isso aqui a gente chamou de score, que é o score de outlier. Esse cara está em 8,6 cercas de distância, tá? Então a gente inventou de chamar isso aqui de O-score, aonde ele está, e com isso a gente pode fazer uma coisa que eu costumo, uma das minhas definições de bioinformática é biologia para deficiente visual, né? Quer dizer, você fecha os olhos, por exemplo, e sabe aonde aquele ponto está quando eu te falo que ele está com um score de 8,6 cercas, entendeu? Ele está bem longe, né? Então, assim, a gente consegue retratar isso. Mas agora eu quero falar com vocês o que acontece aqui, ó. Porque esses caras, a gente trabalhou, eu e o Sandro temos um amigo que é o Darren Natali, ele é americano, e ele entende de outras línguas latinas e tal, então ele me ajuda muito com termos. Ele falou assim, Miguel, esses genes aí que você está querendo estudar, quando você expressa com plasmídio, você chama ele de superexpresso, né? Então, você não pode chamar de superativo e tal. Por que você não chama de overactive? Porque eles são muito ativos, entendeu? Ativos para dedéu, a gente fala aqui em Minas. Lá em São Paulo a gente fala para PQP, né? Ativo PC. Então eles são muito ativos aqui. Então a gente quer definir esses caras pelo valor de O-score.
E assim, eu vou mostrar alguns resultados aqui onde eu escolhi o valor 3, entendeu? Eu posso falar assim, me fala todos os tecidos, todos os genes que passam de O-score 3 ou 5 na base de dados inteira com esse valor, entendeu? E aí eu consigo tratar toda a base de dados e classificar ela sem olhar, né? Fazendo consultas bioinformáticas, né? Então isso aí foi uma invençãozinha, mas o que eu quero contar para vocês também é que a gente viu, engraçado, devia ter uma animaçãozinha, é que a gente viu que, tirando o outlier da primeira cerca, se você tirar os caras que são outliers da primeira cerca, que esse aqui, todo mundo que estiver por aqui, pegar só esses caras aqui assim, e jogar num teste de distribuição normal, isso foi uma coisa que nos impressionou. Isso aqui é um gene da via glicolítica, né? Então, olha o que acontece. O nosso site ele faz um gráfico também por faixas de TPM, como se eu deitasse esse gráfico aqui assim, né? Então, eu estou pegando esses pontos aqui e aí eu faço faixas do valor de Y, né? Daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Então, em algumas faixas aqui, eu tenho uma concentração da expressão. Isso aqui, é claro que não ia dar exatamente uma forma de sino. Se eu tivesse pedido para desenhar a curva média, acho que até seria, né? Aqui estão as cercas, a primeira cerca, a segunda cerca, vou chamar assim. Você faz para o lado para baixo também, essa e essa. Então, você vê que você tem uma distribuição aqui. Se você fizer testes, né, que é o teste de p-valor para associação, está dando p 0,06. Curtose é um teste para ver se ela está muito alta ou muito baixa. Ela está com uma curtose boa. Esse teste é bom quando dá zero, deu menos 0,37, ela não está nem muito alta nem muito baixa para ser uma normal. Skewness, se ela está deitada mais para lá ou mais para cá. Está deitada um pouquinho para a esquerda, mas pouquinho. Tá? Então, a gente tem esse teste na base de dados, e o que é mais legal, a gente pode falar assim, base de dados, me fala quais genes aí tem esse comportamento. Não são muitos, é coisa de 1.000, 2.000 genes que tem esse comportamento aqui. Mas o que a gente está começando a interpretar sobre a expressão gênica, né? O que tem de biologia por trás desses números? Quando você quer que uma pessoa tenha, em média, 1,70 m, entendeu? A biologia nunca consegue fazer todas as pessoas com 1,70 m. Ela consegue uma média e um desvio ao redor daquilo. Qualquer coisa na biologia que você possa imaginar, né? Concentração de hemoglobina, você vai sempre ter uma média e uma variação. Então, o que a gente está interpretando aqui é que todos esses tecidos abaixo da linha laranja, na verdade, eles estão querendo expressar 957 TPM, que é a média. Só que, pelo fato de ser uma célula, um fator tem que ligar aqui, você imputa a variação biológica, entendeu? Então, a gente acha que fez uma descoberta aqui, que existem realmente genes que são igualmente expressos em todos os tecidos, exceto os outliers, né? Exceto os outliers. A gente sempre tem que pôr a linha laranja aqui. Mas nós temos isso na base de dados. Então, qualquer conceito que eu estou falando para vocês, a base de dados te responde, né? Então, assim, a ideia é que você tem uns caras aqui, nós estamos considerando os caras que estão entre a primeira cerca e a segunda, uma desviada biológica, eles ainda estão perto. O que a gente quer é conseguir limiares que você mesmo pode calibrar, aonde ele está longe, muito longe, longe para dedéu, entendeu? Você pode controlar o seu cutoff e aí você separa na base de dados toda quem são os genes, né? Esse tratamento matemático foi doidão. A gente ficou feliz de conseguir dar nome para os genes superativos, e o complemento, a gente fala assim, o complemento é gaussiano, né? A gente não pode falar que é normal, porque é uma palavra usada para muitas coisas. A gente fala que o complemento é gaussiano, complemento é porque está
né? Quem não é outlier é gaussiano, e quem é outlier eu posso classificar a depender da linha que eu quiser, né? Isso aqui foi aprovado pela moça da estatística, ela nunca tinha visto essas cercas aqui, mas na hora que ela viu que a conta era equilibrada, e a gente só estava expandindo um conceito, né? Para, em vez de a gente tentar ver quem estava próximo, mas não participava diretamente, a gente queria ver quem estava indo mais longe, né? Eu falei, legal, pode botar essas cercas aí. Nós botamos. Isso nunca foi visto na estatística. Tem muita gente aí que sabe muito mais estatística do que eu, mas nunca ninguém fez as cercas, mas é ridículo a ideia, né? É ridículo. Vamos pôr as cercas aí, que isso permite eu ter um score e selecionar, né? É isso daí. A gente tem essa aba no site, né? Isso aqui eu coloquei GAPDH, eu vi o perfil. Eu estou vendo aqui a distribuição também. Aqui vocês estão vendo os caras que são fora do normal, tá vendo? Os overactive, olha como eles estão longe da média, né? Isso aí. E aqui tem uma aba onde você fala assim, eu estou usando O-Score 3, eu quero todo mundo que passou de O-Score 3. E aí ele vai nas várias bases de dados, na GTEC, na Human Protein Atlas, na Illumina IBM, e na Phantom, que é uma base que a gente queria tirar, mas como estava tudo pronto, nós deixamos a Phantom aí. Tem um método para a Phantom ser feita, que eles pegam só, eles fabricam o cDNA inteiro, né? Pega o RNA, todo RNA mensageiro acaba com uma cauda de poli-A, eles colocam 18 T's, né? Para parear com aqueles A's, transcriptase reversa, né? E aí, na ponta, eles fazem uma captura ali da ponta para conseguir sequenciar a partir da ponta. O objetivo é saber onde cada mensageiro começa, né? É uma técnica chamada CAGE. Mas não é proibido você pegar todas as sínteses de CAGE para tentar saber qual que é o gene que tem mais CAGE ou mais expresso, né? Não é muito técnico, mas serve. Então, nós pusemos uma base aqui, é uma base famosa. Tem gente que considera ela para estimar a expressão também, mas assim, a gente não dá muita fé na Phantom, não, que essa aqui. Mas aqui vocês estão vendo que aqui tem aquele cara transformado na GTEC, que eu mostrei para vocês. Aqui na direita tem outro transformado na GTEC. E essas setas laranja estão mostrando o músculo esquelético na GTEC, essa letrinha G, claro que você pode ver pela cor também. H, que é HPA, né? E também na IBM, né? Esse izinho aqui. E esse número 3 significa que tem 3 músculos esqueléticos nas 5 bases. Então, nós pegamos todos, tá? Então, assim, é um gene gaussiano, realmente quase todos os tecidos expressam ele na média, tá bom? Na média mesmo, mais desvio padrão. É uma normal, mas músculo não. Músculo é um outlier, nesse caso aqui, acima de O-Score 3, né? Então, assim, ele é o que a gente chama de overactive. A definição de overactive, se você for usar um dia, tem que acompanhar que ele foi separado por um O-Score de valor tal, né? É isso daí. Deixa eu ver aqui, então ela é overactive nas 3 bases, né? Na HPA, na Illumina e na GTEC. A HPA também já foi conhecida como Ulen. Eu acho que eu já vi uns resultados do Sandro, do Jorge, quando ela chamava Ulen, e tem essa da Illumina aí também. Então é isso, a gente tem esses genes que são fora do normal, né? Agora, a gente está usando provisoriamente um filtro do NCBI que existe na base de dados GEL. GEL significa Gene Expression Omnibus. Eu estudei com o Barry e Natália. Omnibus é quando você maratona uma série, entendeu? Big Bang Theory, né? Você tem lá todos os capítulos. Isso é um omnibus, né? O deuterostômio da Bíblia, os 5 primeiros livros são o deuterostômio, né? Isso é um omnibus.
Então, um ônibus, ele pode ter um highlight, que seria, né, as melhores cenas, né? Isso o americano chama de highlights. Então, a gente está chamando de highlights do gel, um filtro que nós estamos ainda desenvolvendo, que vai envolver uns testes de mediana, que a Glaura nos sugeriu, e uns testes que eu estava fazendo com um aluno chamado Ellison, que até teve aí em Natal, com o Rodrigo. E esses testes, eles agora estão sendo usados no NCBI, no GEL. Se você olhar a coluna da esquerda, eles têm lá expressão diferencial up/down, né? Quando você clica nesse up/down, não tem explicação nenhuma, mas eu falei com a galera do GEL e eles me explicaram que é um teste de mediana que eles estão fazendo, que tenta mostrar para vocês quais são as séries ali que tiveram uma expressão muito diferente. Então, o que a gente faz nessa aba aqui, chamada, essa abreviatura de chip é por causa do GOLT aqui, que eu vou explicar já. Mas o chip, esse H é de highlights, tá? Então, a gente coloca GAPDH aqui, tá? E aí a gente clica Submit, ele vai em todos os experimentos de microarranjo, de RNA-seq, que já foram feitos, tá? E nos quais esse gene GAPDH, ele teve uma expressão muito diferente, onde as medianas do tratado e do controle são tão diferentes que você faz um filtro. É um filtro, assim, para quem vai usar no dia a dia, é um filtro muito mais astringente do que você cortar por p-valor, tá? P-valor, se você perguntar para o GEL quantas vezes a GAPDH ficou diferente, você vai morrer louco, você não consegue inspecionar todas as séries, não dá, é muita coisa, milhares, né? Agora, quando eles aplicam o filtro up-down, né, que seleciona os caras que subiram muito em relação a outro grupo, aí ele cai para um pouco menos, né? Nesse caso da GAPDH, ele caiu para 719 situações, tá? A gente tem uma busca textual, não apareceu nesse quadro, mas quando você digita muscle, ele desce para 49. E se você clicar aqui, ele já vai lá no perfil do NCBI e qualquer aluno, pelo amor de Deus, ou pesquisador, né, consegue olhar 49 situações e ver aonde a diferença foi realmente valiosa, né? As réplicas estão bem separadas umas das outras, né? Nós vamos fazer um teste estatístico que vai tentar tirar alguma coisa aqui que a gente ainda não acha bom. Só que isso aí precisa da pessoa que fez isso fazer um pós-doc ou então pegar um outro aluno. É uma coisa que vai ser feita no futuro, tá? A gente vai conseguir te falar umas 50 condições onde um gene teve mudança da expressão. Aí você está trabalhando com um gene no câncer, por exemplo, você vai falar assim, esse gene muda de expressão com o quê? E aí você vai ver aqui, entendeu? Então vai ser um lugar onde ele vai te falar assim, aonde esse gene muda de expressão mesmo, entendeu? Aonde um pesquisador pegaria esse experimento aqui e pela diferença que deu, ele investiria, entendeu? É um teste um pouco mais rigoroso, que mostra que eles estão realmente bem separadinhos, não só estatisticamente diferenciados, mas visualmente, vamos dizer assim, diferenciados. Então, a gente mostra isso já provisoriamente nessa aba chip, usando o filtro up-down do NCBI. Isso aqui está esperando a gente desenvolver o nosso filtro, que a gente já sabe que vai ser mais rigoroso, e por enquanto está assim. Se você botar GAPDH, você vai selecionar 719 experimentos, dos quais 49 tem muscle. Mas já é alguma coisa, né? Você já consegue olhar para 49 experimentos feitos com músculo que fizeram mudar a expressão do seu gene de interesse, entendeu? Já dá para usar. Isso aqui está no servidor Biodados, daqui a pouco eu mostro para vocês exatamente aonde, né? Então, eu falei para vocês dos genes overactives, mas existem genes que eles são o que a gente chama de tissue specific, né? São genes que até o terceiro quartil, 1, 2, 3,
ele ainda tem expressão 0. Então, eu não consigo usar aquele cálculo. Eu tenho que passar para um outro cálculo. Aquele cálculo aqui, ele está colocando todas as cercas uma em cima da outra aqui, assim, tá vendo? Matematicamente, ele não consegue melhorar, ele não consegue pôr as cercas aqui, porque está todo mundo 0 até aqui. Então, a gente tem um segundo critério, que a gente ordena eles pela expressão, do jeito que está ordenado aqui, e a gente vai acumulando a expressão até dar uma certa porcentagem. A gente consegue traçar essa barra vertical em vários valores, mas a gente costuma usar a mesma de 25%. Então, quando você consegue acumular 25% de todo o seu universo de tecidos, a barra passa, e a gente olha só quem está acima de 25%. Então, é esse ponto aqui. Então, perceba que se eu for um deficiente visual, eu fecho meus olhos aqui, passo a barra e eu vou selecionar só esse ponto. E a barra vai me dizer, ó, tem um ponto aqui que está alto para Dedéu, entendeu? Né? O Dedéu vai te falando, você não enxerga esse ponto, mas o Dedéu vai te falando onde que ele está, tá? Claro que é uma bobagem, porque um deficiente visual consegue ler isso com leitores de tela, né? Mas dos valores gráficos e tudo mais. Mas, assim, eu quero dizer assim, sem você inspecionar, você consegue ver que tem um cara aqui que é tecido específico, porque caiu nessa definição. A definição compara a reta que você passa com aquele método e a reta que você passa com esse método. Quem selecionar menos genes acima ganhou. Então, nesse caso aqui, é um gene tecido específico, porque sobra só um, e aqui sobrariam 1, 2, 3, 4. Então, com isso, a gente cunhou o termo, junto com o Darren Natali, nosso americano do PIR, né, que é o Swiss Pro americano, o nome GOAT, né, que são genes que são ou overactives, que é aquele anterior, ou tissue specific, né? Genes overactive or tissue specific, né? GOAT. Então, a gente chama de GOATs o conjunto de genes que eu gostaria de prestar atenção, que tem uma diferença em alguns tecidos com relação aos outros, né? Então, basicamente, é isso daí. A gente, com esses dois métodos, a gente seleciona os GOATs. Muito bem. Um grupo de GOATs é um bando, né? É um rebanho. Então, em inglês, se chama herd. Eu juro para vocês que em algum lugar a gente tem a definição do que é H-E-R-D, mas também a gente costuma dizer que herd é um grupo de GOATs, né? Quantos GOATs a gente tem? Então, a gente tem uma outra aba, que é para análise dos herds, né? Dos rebanhos, aonde a gente consegue falar aqui, por exemplo, que isso aqui é músculo. Onde é que é isso aqui? Aonde ele é GOAT, né? Na verdade, você coloca o músculo esquelético e você fala assim, quais são os GOATs que eu tenho no músculo esquelético? Então, ele vai falar que 53% dos 637 genes que são GOATs são tecido específico. Se eu contar para vocês que qualquer bioinformata faz um programinha lá que tira os caras que são 0, tal, não sei o quê, e acha esses caras aqui, eu não estou mentindo. É ridículo achar os TS, tá? O que é difícil é você fazer testes para achar os overactives. Mas tem propostas na literatura, umas meia dúzia, pelo menos, né? Talvez vocês tenham até feito alguma assim na mão, para tentar achar esses caras aqui. Eu acho que a nossa contribuição é uma metodologia para achar esses caras, que são mais ou menos metade, e os outros são fáceis de achar. No TS, você põe qualquer classificador aí, você consegue descobrir quem é TS. Então, a gente tem uma aba onde a gente mostra quem é no músculo, e assim a gente fala quais são os genes, né, a expressão deles, blá, 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 mas também a gente fala se ele é GOAT também, além do músculo, se ele em algum outro tecido, né? Então, assim, aqui ele vai falar que é no músculo, é claro, porque se selecionou o músculo, mas ele vai te falar se é em algum outro tecido também, tá? Ele vai listar tudo aqui. Isso aqui está no banco de dados, a gente não brincou muito com isso, mas dá para brincar, né? Por exemplo,
quais tecidos são mais próximos do músculo, né? É por isso que eu estou falando que eu estou dando ideia aqui, né? Porque a gente ainda não fez essas partes e para esse trabalho a gente vai parar por aí. Em trabalhos posteriores a gente vai tentar fazer essas coisas aqui.